bem? Hoje eu vim aqui com este vídeo para mostrar um livro que eu li recentemente, acabei de ler ontem. O coraçãozinho tá assim meio partidinho, porque foi um livro que inicialmente eu achei que eu não ia gostar, e depois eu conto porquê, mas acabou me cativando muito e é um clássico da literatura nacional. Eu não estava pretendendo ler esse livro, inclusive ele não está na minha lista de leituras que eu quero fazer ainda esse ano, mas eu assistindo uma booktuber aqui no YouTube, eu vi que ela estava com um projeto de leitura coletiva. Então é bem interessante isso, porque acaba estimulando bem a gente ler, né? E aí eu entrei, aí encontrei o livro, achei ele num preço legal, comprei e disse vou tentar seguir esse cronograma de leitura. E é muito legal, porque você tem uma porcentagem de leitura diária que você tem que ler naquele dia, né? Assim, então, como eu tô com um livro físico, eu precisei calcular como a Booktuber calculou. Então tem a quantidade de páginas X que eu tenho que ler durante o dia. Tem dias que realmente você não consegue, mas aí no outro você acaba lendo mais um pouquinho. Assim, que dá pra gente se organizar. E eu consegui concluir ele num prazo que foi estipulado pelo cronograma. Então, o livro é O Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa, né, um escritor brasileiro. E ele foi escrito na década de 50, se eu não me engano, foi escrito em 1956, esse livro. E que livro, pessoal! Quem já leu aí? Então, é um livro fantástico. Que narrativa, que escrito. O Guimarães Rosa, eu acho que ele estava muito iluminado para ter feito esse livro do jeito que fez. Gente, que maestria! Que narração! O livro ele é escrito sem parágrafos. O livro não tem muitos diálogos. Ele é um livro narrativo. Então tem gente até que comparar ele com a Odisseia, né? Porque pelo estilo de narrativa. E aí ele vai contando, é um jagunço, né? O personagem principal é o próprio narrador, que é o Riobaldo. Ele vai contando uma história de jagunçagem, né, das guerras e disputas entre jagunços, dessa vivência no sertão. E tem uma história de traição, de que eles vão tentar vingar a morte de um chefe dos jagunços, que é o Joca Ramiro. E aí tem romance, né, o amor dele por um amigo, né, o de Adorim. E então esse amor impossível, porque são dois homens, dois jagunços, mas aí tem uma reviravolta, enfim, é um livro muito bom. É um livro difícil de ler, porque ele é muito regionalista, ele tem uma linguagem assim, fora os neologismos que o Guimarães Rosa inventou neste livro, né? Então é um livro bem denso, mas é uma leitura boa. A história prende a gente. É uma história fantástica, já virou série, inclusive, na Globo, eu não assisti. Né? Eu acho que quem assistiu, quem não leu o livro, talvez precise ler para fazer uma comparação. Mas assim, eu estou satisfeita com a história do livro. Não pretendo ler, ou não pretendo ir assistir a série. Mas é um livro assim que tem um ensinamento sobre a vida, o Riobaldo, ele é um jagunço, mas é um jagunço que estudou, ele faz umas reflexões assim bem interessantes, e até um livro meio filosófico assim do matuto, né? Vamos dizer assim que ele é um matuto que filosofava. E é muito rico, assim, é muito interessante. Tem umas frases famosas desse livro que eu já vi várias pessoas postando, talvez nunca tenha nem lido o livro, né? E como eu conheço a frase e não tinha lido o livro ainda, mas você nem imagina que faz parte desse livro. E eu, quando vi aqui, eu até grifava, assim, primeiro aquela frase, uma frase curtinha que muita gente já deve ter visto por aí, que diz assim: viver é perigoso. Né? Então
É uma frase que o Riobaldo repete muito ao longo da história. E uma aqui que eu vou ler só para ilustrar, que vocês já conhecem essa frase e que talvez precise ler toda a história para entender o tipo de reflexão que Riobaldo fazia. Riobaldo é surpreendente, né? Um jagunço sensível, que era jagunço, não sabia nem por que era, tinha lá os dilemas e fala sobre o sertão, sobre o que é o sertão, que às vezes o sertão não é algo material que está dentro da gente. Enfim, é muito lindo. É um livro que todos deveriam ler. E eu vou ler o trecho, como é do meu costume, para encerrar. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta. E daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. O que Deus quer é ver a gente aprendendo a ser capaz de ficar alegre a mais no meio da alegria e ainda mais alegre ainda no meio da tristeza. Então é isso, beijo no coração e até mais.